este menino é todos nós e conto com a vossa ajuda também. Dizia só que ele jogou bem, não precisam dizer, só jogou bem, e para continuar focado a atacar e a defender como ele tem feito e muito bem. E o que eu vos posso dizer enquanto ele estiver aqui, porque este moleque faz maravilhas, não é? E pronto, só para que ele mantenha o foco, é só isso que eu peço. E enquanto eu estiver sentado no banco e eu puder, enquanto ele tiver energia para jogar, desfrutar daquilo que ele faz, que é maravilhoso. Muito bem, Fora Esporte. Os números não conseguem traduzir a magia que é o futebol do Estevão, mas eles também são muito positivos. Estevão foi titular em 11 dos últimos 12 jogos do Palmeiras. Com o Estevão não tem aquela coisa do Abel, dosar porque é moleque, dar menos tempo porque é moleque. Esse joga quase todas. Neste período ele fez 3 gols, o segundo quem mais marcou na equipe do Palmeiras, e deu 2 assistências. Portanto, são 5 participações em gols. Finalizações por jogo, 3,2. Ações na área rival por jogo, 5. Dribles tentados por jogo, quase 6, 5,9. Aí sempre se dividindo entre primeiro e segundo do time nos quesitos apresentados. Chamavam ele na base, professor Celso Zelt, de Messinho. Mas tá mais para Neymarzinho, não tá, não? Pelo menos na relação com a bola, né? Esse drible aí é qualquer coisa. Espero que esteja mais para Messinho. Eu também. E ele realmente... Que cornetinha você, hein? Mas eu tô torcendo pelo rapaz. Ele é um jogador que agrada a gregos e troianos, né? A gente teve aqui essa semana uma discussão sobre isso. Eu gosto muito, por exemplo, do que tem de diferente. O Breler e o Eugênio levantavam essa questão da combatividade e também da coletividade. Ele é um raro craque coletivo. Você tem todos os argumentos para defendê-lo. Aqueles que gostam do que os italianos chamam de fantasista, tem aí um jogador sensacional na relação dele com a bola. Aí ele foi fantasista. Aí ele foi fantasista. E precisava ser, estava perto do gol, dentro da área. Gol, né? Então, ele é o fantasista e ainda ia ser debaixo da perna do goleiro. Não bateu mal, não. O Cleiton vai bem no reflexo. Essa coisa, né, Breler? Não é o drible pelo drible, a arte pela arte. É pro time, é pro coletivo. A gente viu os números mais ou aí. menos pro coletivo. No segundo tempo teve um contra-ataque ali, não sei se a gente vai mostrar, que ele tinha como opções Veiga e Rony. Ele tinha que ter passado a bola para um dos dois. Mas perto de outros garotos que aparecem aí, ele é o mais coletivo dos garotos que já apareceu. Eu nunca vi o Neymar ser tão coletivo como ele. Por característica, nem o Vinícius, nem o próprio Endrick. É um garoto que encanta técnicos como o técnico dele, o Abel. Aliás, o Abel, se vocês fizerem um levantamento, ele é muito menos econômico em elogios ao Estevão do que foi, por exemplo, ao Endrick. É o contrário. Totalmente. Né? Então, realmente é um jogador de encher os olhos. Se você gosta de drible, gosta de individualidade, é um belo jogador. Você gosta do jogo coletivo, gosta da noção tática, também é um belo jogador. É um começo muito bom mesmo. De vez em quando a gente dá uma exagerada, acho que faz parte, mas eu estava até conversando com o Leão, editor do programa, antes da gente vir para cá. Esse é um pouco empolgado. Esse é empolgado. Um porco empolgado, você falou? E eu gostaria, de verdade, é super precoce, eu sei, estou sendo radical, eu sei, mas que ele estivesse na seleção brasileira. Com o grupo. Estevão? Eu acho. Já na Copa América. Já para amadurecer, né? Eu acho. Porque assim, tá na cara que o Estevão vai estar na Copa do Mundo. O Estevão, hoje, o futebol é muito dinâmico, né? Ele muda muito, né? Tem aquela velha história a melhor banda de todos os tempos da última semana. Música do Titãs. Mas hoje ele é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Se a gente pegar esse recorte das últimas semanas, não só da última, das últimas, do último mês, vamos colocar assim. O que ele tem feito é muito acima da média. Sim. Muito acima, não é acima da média, muito acima da média. A produtividade dele é excepcional. Então, eu não tinha pensado nisso, até porque a convocação... Pensa, nada contra, mas tá o PP, que é bom jogador, muito bom jogador. Mas, logicamente, o Estevão é de outra categoria, de outra prateleira.
Mas aí parece aquela história da Copa de 2010. O Neymar tinha acabado de surgir. Mas não é Copa do Mundo. Não, mas... Pra Copa América dá pra levar. Mas dá muito... pra levar. O Ronaldinho Gaúcho não foi em 99? Mas, no momento da convocação, o Estevão estava começando a ser titular no Palmeiras. Não. Eu acho que essa é grande coisa. A questão é, mas assim, ele nas últimas semanas ele cresceu muito, né? E a convocação olha muito para trás, olha para jogadores mais experientes e tal. A seleção brasileira tem muito isso, né? Jogadores que aparecem muito bem e vai para sub-23, vai jogar aqui. Agora não tem o caso. Por exemplo, a convocação aconteceu depois do Abel, numa entrevista coletiva, dizer que era o que ele tinha visto de mais diferente, tratando-se de um garoto na vida. Se o Dorival quisesse priorizar um lugarzinho para ele na lista... São 26 convocados. Uma vaguinha assim, mas é questão de tempo, né? Questão de tempo. Sem dúvida. E a gente vive um momento também, o trabalho do Dorival, talvez se a gente tivesse um técnico mais consolidado, o próprio trabalho do Dorival está muito no começo, pegou ali o bonde andando, talvez ele não... Mas realmente, numa visão mais para frente, a Copa América seria o melhor vestibular para amadurecer esse menino para a Copa do Mundo. Sim. Um ambiente, não porque justamente, pensando em Copa do Mundo, eu tenho falado sobre isso aqui, Plihal, a Copa América é o grande laboratório da seleção brasileira para a Copa do Mundo. É ali que o grupo está se formando. Sim. A base do grupo tem que se formar agora. Porque em eliminatória não dá para fazer isso. Você não tem convivência por tempo suficiente. 25 dias de treinamento, de preparação para a Copa América. Bem mais do que o Brasil teve para a última Copa do Mundo. Justo. E seria importante. Pensando por esse aspecto, eu vou concordar contigo. Eu não tinha parado para pensar assim que quando foi feita a convocação, não houve uma chiadeira. Não. Ninguém gritou, tá faltando o Estevão, porque ele estava começando mesmo a ganhar espaço no Palmeiras. Mas o que ele fez de lá para cá, e já tem algum tempo isso, né, a convocação, que foi feita até antes, né, dos próprios amistosos que o Brasil fez contra México e Estados Unidos. Agora, esse período dele realmente é excepcional e mostra que ele está pronto, sim, para jogar na seleção brasileira. Ele já joga na sub-20. Então, essa é a questão, né? Já tá que às vezes a gente tem muita preocupação com o Ramon Menezes lá em na não Grande queimar Comari. etapas na seleção, coloca aqui na sub-20, ou às vezes na sub-23, até chegar na seleção principal. Se exige muito, mas é um jogador que demonstra potencial para sim estar na seleção a partir de setembro aí. Vamos torcer para que tudo corra bem com ele, né? Que Deus o preserve, que não sofra nenhum tipo de problema, que tenha uma evolução sem influências externas, porque a gente sabe que isso acontece muito no futebol brasileiro, né? O extracampo, às vezes, quando o jogador começa a aparecer muito, acaba atrapalhando, então que ele seja blindado, que ele possa se desenvolver fisicamente, ainda é muito franzino, mas talento é impressionante. Mais Messinho que Neymarzinho. Que Deus o ajude a ser Messi. No pacote. E que luxo para o torcedor palmeirense, que depois da saída do Endrick, já ter o Estevão prontinho para assumir essa lacuna. Numa posição diferente, é verdade, jogando mais aberto, como um ponta pelo lado direito. E é curioso, porque depois da saída do Endrick, o Palmeiras subiu de produção. O ataque do Palmeiras melhorou. E aí eu não seria louco de dizer que o Endrick estava atrapalhando. Mas pela característica de jogo, o Endrick é um jogador que sai muito da área. E ele volta, às vezes, atrás do meio-campo para buscar a bola, para tentar a arrancada. Já o Rony, por exemplo, ou o Flaco Lopes, quando jogam por ali, são jogadores que dão muita profundidade no campo. Os caras jogam praticamente dentro da área, deixam um espaço maior no meio. E esse espaço favorece muito ao Rafael Veiga. Sim. O Rafael Veiga é um jogador que precisa transitar entre a defesa e o meio-campo do adversário. A intermediária. E com a intermediária estava controlada pelo Endrick, justamente controlada porque ele estava fazendo por onde, só que isso acabava deixando o Veiga no segundo plano. E num raio de ação menor e naturalmente pegando menos na bola. Então, com o Veiga participando mais. Veiga e Felipe Anderson, como é que vocês imaginam os dois ocupando ali, não o mesmo espaço, mas ocupando ali do meio campo para frente do time? Um deles vai ter que jogar pela esquerda, onde tem jogado o Lázaro. Ontem jogou, por exemplo, o Gabriel Menino, improvisado por ali, né? Jogando pela esquerda, daquela linha por trás do centroavante.
ou o Veiga ou o Felipe Anderson. O Felipe Anderson normalmente vinha jogando mais vezes pela direita na Lazio. Só que da direita hoje é do Estevão, não vai mexer nele. E o Veiga jogou no ano passado algumas vezes pelo lado esquerdo. E ainda tem, daqui a pouco, o Dudu. Dudu, que é a gente vai mostrar uma imagem agora, sucesso entre a molecada, entre os mascotinhos do Palmeiras. Ontem ali, na hora do aquecimento, o pré-jogo ali, ele chegou ir à beira do campo para saudar a molecada, cumprimentar a molecada. Por enquanto tá tudo, o Dudu tá quietinho, ainda mais depois dos últimos acontecimentos, ele tem que ficar alguns dias piano, mas daqui a pouco conhecemos o Dudu. Não será dessa maneira. Já tem uma geração Dudu. Essa turminha aí nasceu quando ele chegou. Já tem uma molecada ali maior que o Dudu também. Ou nasceu não é grande vantagem. Talvez por isso o Palmeiras, a presidente Leila tenha falado, vai embora. Negociou, vai embora, a gente não quer mais você aqui. Cumpra o combinado, porque vai ser difícil arrumar espaço no time para todo mundo. Acho que o Dudu tem espaço nesse time ainda. Talvez o Felipe Anderson passe por um processo de adaptação até ele encontrar o espaço, porque, imagino, pensando no imediato, primeiro, o lugar do Estevão é dele, tá lá, sai qualquer um, não sai ele. Centralizado o Veiga, pela esquerda o Dudu. E aí o Felipe Anderson vai jogar, hora de um lado, hora do outro, entra no segundo tempo, um jogo que alguém está machucado ou suspenso, ele joga e vai ter que comprovar dentro de campo que tem espaço no time. Porque a história do Dudu está feita, está montada, é um jogador de alto nível técnico. Vale agora a gente esperar para ver como é que vai ser essa volta também, a técnica dele, para que ele consiga recuperar a condição do que ele já jogou. Mas o fato é que você não tira o Estevão do time. Isso aí você pode ter certeza. De todos esses coringas, me parece que o Veiga é o que mais precisa do espaço dele. Ele é mais dependente daquele espaço dele, né? No futebol atual a gente vê muito isso, né? De ocupação de espaço. Por exemplo, quando você tem um lateral que desce muito e também o atacante por lá, quer dizer, é o mesmo espaço para dois. O Ayrton Lucas no Flamengo, por exemplo, ele rendia de um jeito quando podia avançar e depois teve que ficar mais, porque o time mudou o jeito de jogar. Acho que o Veiga é o mais dependente do espaço dele. Tinha esse debate, né, professor? Sobre o Veiga. Eu lembro de ter defendido aqui o Veiga, porque algumas pessoas chegaram a falar, não, tem que tirar ele do time e tal. E eu falei, gente, como é que pode tirar o Veiga do time? É um jogador decisivo, tão importante nesse período. E aí, a gente olha essa semana, ele foi o jogador que mais finalizou contra o Atlético, né, no 4-0. Ontem fez gol, ele recupera um espaço a partir do momento em que o Endrick sai do time e libera aquela intermediária para ele. O foco do Palmeiras passa a ser na direita. A jogada pela direita, construída a partir da qualidade dos dribles do Estevão. É impressionante. Ontem o Palmeiras, o jogo ontem teve 33 chances de gol. Jogadas criadas para a chance de gol. O maior número do campeonato brasileiro. Foram 24 finalizações. 24 finalizações. O Rony? Posso pegar esse número aqui. Mas a bola chegou muito. Somando os dois times, foi o maior número do brasileiro. Chance criada não é finalização, é a possibilidade de finalização criada. Foi um jogo muito aberto e o Palmeiras explorou muito a defesa do Red Bull Bragantino, que joga muito alta. Sim. Foi um jogo o tempo inteiro de bola nas costas, atacar espaço em cima de uma defesa aberta. Isso no fim, né? O tempo inteiro, mas tanto que duas vezes o Palmeiras jogou o tempo todo assim. 2 gols do pé do Everton. Então, assim, o próprio Everton falou, a gente estudou essa. A gente fala muito que o Bragantino sobe marcação, é um time muito intenso, é o mais intenso, que mais tem recuperações de bola, porque ele sobe para marcar no campo de ataque. O Palmeiras fez a leitura e falou, como é que a gente vai fazer isso? Bola longa, porque essa defesa naturalmente vai sair, a gente vai fazer o lançamento. E foi assim que o Palmeiras ganhou o jogo. Sabia que o Bola da Vez tem uma audiência das mais qualificadas? Sempre teve, né? Sempre teve. Ontem a gente comprovou mais uma vez isso. Que moral, falando no Rony. O Rony ontem viveu do inferno ao céu, né? Porque ele saiu de campo aplaudido, fez o segundo gol ali, logo depois do Bragantino empatar a partida. O Rony desperdiçou muitas chances, aí boa parte da galera pega no pé dele. Eu acho que até mais em rede social do que propriamente no estádio. Sempre assim. Normalmente é desse jeito, né? A torcida da rede social é um saco, a torcida do estádio é muito mais legal, muito mais compreensível, conhece, entende muito mais o jogo. E o Abel Ferreira, ao falar da pressão que o Rony muitas vezes é submetido, citou a última edição do Bola da Vez. Está no ar até hoje, nas reprises aí nos nossos 6 canais, a partir de amanhã, é o Nino. Mas nessa última semana foi o William,
não é Abel Ferreira. Vocês viram o que é que o William, do Corinthians, falou no programa Bola da Vez? O William, que está em Inglaterra, que jogou... Sim. Eu peço-vos com carinho a todos vocês, jornalistas, que possam comentar com muita atenção e cuidado tudo aquilo que ele disse sobre o futebol brasileiro. É muito triste ouvir um jogador a dizer que nunca se tinha lesionado, mas com a pressão que era feita. E a pressão vem das redes sociais, vem dos mídia, vem... E as pessoas têm que se convencer que no futebol só um vai ganhar. Há mais perdedores do que vencedores, só um pode ganhar. Agora, isso interfere de tal maneira na vida dos jogadores, que depois chega uma altura que eles se cobram de tal maneira e ficam tolhidos da cabeça, parece que não sai nada. Que ouçam com atenção o que é que o William me falou. Estamos a falar de jogadores de seleção, jogador que jogou na Europa, que veio da Europa para aqui, queria vir da Europa para aqui, mas chegou aqui e disse, adeus, isto não é para mim, nem para a minha família. Isto é que nós devíamos pensar, se é isto que nós queremos, e o que é que queremos fazer. E eu falo por mim, e pergunto, é isto que nós queremos para o nosso futebol? Queremos semear o ódio? Queremos semear a violência? Ou queremos que o futebol seja um espetáculo? Eu sonho um dia que ele seja mais um espetáculo do que quase que um ringue onde um morre e o outro sobrevive. Não é assim que eu vejo o futebol. Professor Celso Unzelt, o mundo hoje em dia, em geral, é perverso, é raivoso. O futebol no mundo não é muito diferente. Até estava mostrando para o Eugênio Leal um vídeo do Diego Latorre, que é comentarista da ESPN, vizinha aqui na Argentina, foi um grande jogador do Boca Juniors, falando mais ou menos a mesma coisa que o Abel disse aí, que nós acompanhamos, a respeito do futebol argentino. Aqui, a coisa ainda está, infelizmente, um tom acima. Depende do caso, né? O caso do William, como ele lembrou, em relação à bola da vez, a gente sabe tudo o que aconteceu com o William. Foi pressão direta, envolvendo inclusive a família. Essa questão da família é muito importante. Hoje, o acesso para uma família ser ameaçada virtualmente, isso é muito fácil. Sim. Isso transcendeu outros tipos de pressão, que a gente sabe, sempre houve pressão. O futebol está inserido no mundo, né, Plihal, como você falou. O mundo está assim hoje. A gente faz uma leitura muito, às vezes meio terra do nunca, assim, do futebol, né? Mas o futebol, as pessoas se indignam com algumas coisas que acontecem no futebol e se indignam menos com coisas que acontecem até fora do futebol. Se a gente pressionasse politicamente, a política partidária, a política mesmo, como a gente se preocupa com o futebol, talvez a vida fosse melhor. Mas é isso, é o momento que a gente vive, um momento mais de ódio do que de espetáculo, como lembrou o Abel. E o outro que fala bastante nisso é o Fernando Diniz. Fernando Diniz bate nessa tecla, às vezes até mal interpretado, de quando ele falou que as pessoas não podem se apegar só à vitória ou à derrota. E claro que vencer é o princípio do futebol, mas não se pode transformar isso num negócio maior que tudo, que uma derrota acaba com um time, com um projeto. E no caso específico do Rony, o Rony é um cara que sofre uma cobrança desproporcional no Palmeiras. E não é só porque a torcida precisa defender o Rony ou apoiá-lo só porque ele é ídolo, que ele foi importante protagonista em conquista de títulos, mas entender o valor que ele tem para o time. O Rony é um cara incansável, ele pode estar mal o que for em campo, errar várias finalizações como errou ontem, pecar ali em algum último passe, mas nunca deixa de correr pelo time. É um cara que sempre se esforça. Ele jamais peca por omissão, né? Exato. Pelo contrário. Pressiona, incomoda zagueiro o tempo inteiro. Olha essa movimentação dele, é algo que toda hora ele faz. Então, é um cara que o torcedor não pode esperar um acabamento de jogada dele de um Haaland, de um centroavante. Ele não é esse cara, um definidor. Mas, ao mesmo tempo, na ideia coletiva do Abel, ele é muito útil. E eu vejo que hoje ele é indispensável no elenco, não no time titular. O rendimento dele baixou, é verdade. E uma coisa é criticar como o próprio Abel criticou ontem. Olha, o jogador precisa ser mais efetivo,
Não podemos perder tantos gols como perdemos. Esse tipo de crítica, o atleta assimila numa boa, porque ele também fica bravo quando perde um gol, quando erra um passe. Mas transformar isso numa coisa maior, como acontece com o Rony frequentemente. Já vi vários torcedores do Palmeiras taxando o Rony como bagre, um cara dispensável. Essa é a vida do Rony. E ele não é. O Rony é muito útil ao Palmeiras, mesmo como reserva. Foi decisivo em muitos momentos importantes na história do Palmeiras. Ele fez uma Libertadores que eu acho que se ele não foi o melhor jogador daquela Libertadores, foi um dos. Até o gol do título sai do pé dele. Agora, o Abel clama para todos nós, né? Inclusive se coloca como técnico e também cita a imprensa. Olha, da minha parte, eu acho que a imprensa, e eu procuro seguir isso, é aquela lógica do criticar sem ofender, elogiar sem bajular. Né? Partir para essa coisa da ofensa. E eu sei que hoje em dia, para ganhar clique, tem essa questão também de certos programas, né? Para você chamar a atenção. Eu acho que as pessoas passam do ponto. Tem bastante isso. Tem muito isso. Né? Tem demais isso. Talvez em alguns casos a maioria é isso. A maioria das coisas que as pessoas consomem. Então eu acho que também tem esse lado, né? Você pensar duas vezes antes de ofender mesmo. Quer dizer, faça a sua análise em cima do jogo que é jogado, não do lado pessoal, do estereótipo. O Rony virou um estereótipo, né? Essa coisa do Rony virou até folclórico. O Yuri Alberto no Corinthians até outro dia estava passando por isso. Era outro também que não se furtava ao jogo. Ele tinha seus problemas do gol que perdia, mas ele estava sempre ali. Ele está fazendo gol atrás de gol até hoje, professor. Sim. Qualquer lance que ele desperdice é mais destacado do que um gol que ele faz. Sim, contra o São Paulo, o Corinthians só empata aquele jogo com o golaço do Mosquito, porque ele rouba uma bola. Ele que rouba a bola do Luciano. Luciano. Até o fim ali do Luciano. Tem também o lado do Luciano ter perdido a bola. Isso é uma crítica técnica. Mas o futebol é isso, né? Mas é isso, é do jogo. É interessante esse ponto que o Abel levanta, de se colocar água na fervura, né? Eu acho que é desses pequenos tijolinhos que a gente vai construindo um equilíbrio melhor. Eu lembro que a gente, quando, Eugênio, um ídolo, já um cara com uma história construída dentro de um clube, passava por um mau momento, a gente sempre usava o termo, ele tem saldo. E como? Hoje, me parece que a tolerância e a impaciência é tão grande que esse saldo ficou muito menor. A gente acabou de falar da história do Rony no Palmeiras. Pô, o que esse cara ganhou lá... não vamos exagerar que ele deveria ter uma estátua, mas é um cara para ser lembrado para sempre com carinho. Ô, Plihal, Tão grande que esse saldo ficou muito menor. A gente acabou de falar da história do Rony no Palmeiras. Pô, o que esse cara ganhou lá, não vamos exagerar que ele deveria ter uma estátua, mas é um cara para ser lembrado para sempre com carinho. Ô, Plihal, o próprio William no Corinthians... Será que ele